Naquele ano ele decidiu que precisava de um descanso da correria da cidade e resolveu passar as férias na roça com a família. Era um costume antigo da família. Sempre que podiam, escapavam para a tranquilidade da fazenda dos avós. Mas daquela vez, algo estava diferente. Não era só a saudade do campo ou o tempo afastado que deixava o ar mais denso. Era algo mais. Um pressentimento, talvez. Porque foi nessa viagem que ele escutou o relato mais arrepiante de toda a sua vida. Ei, antes da história começar de fato, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum dos nossos próximos pesadelos. E comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Quero saber até onde essas histórias assustadoras estão chegando. A casa dos avós ficava isolada no meio de uma fazenda grande, dessas onde o tempo parece correr mais devagar e a estrada de terra parece nunca ter fim. De dia, o cenário era quase poético. Cheiro de mato fresco, o canto dos pássaros, o mugido das vacas ao longe. Mas à noite era como se outro mundo despertasse. O breu caía pesado, as árvores balançavam fazendo sombras disformes, e qualquer ruído virava um motivo para o coração acelerar. Naquela noite em especial, uma tempestade forte desabou. Relâmpagos cortavam o céu, trovões sacudiam as janelas, e o vento assobiava como se quisesse entrar pela fresta do telhado. Logo a energia caiu, como sempre acontecia com qualquer chuva mais forte na roça. Tudo ficou mergulhado no escuro. A única iluminação vinha de lamparinas e velas espalhadas pela casa. Foi então que a avó acendeu a velha lamparina do pai dela, e todos se juntaram na sala. Pais, tios, primos e o avô, que parecia mais pensativo do que de costume. Sem luz, sem televisão, sem rádio, restava apenas conversar. E foi ali naquele silêncio quebrado apenas pelo som da chuva que decidiram contar histórias. O avô, com seus olhos carregados de memórias antigas, ajeitou o chapéu surrado, tomou um gole de café frio e disse: "Vocês acham ruim ficar no escuro? Eu já vi coisa que me fez rezar para nunca mais ver." O tom de voz dele mudou, baixou, ficou mais pesado. Ele fez uma pausa longa e então olhou ao redor com uma expressão sombria que ninguém ali jamais tinha visto. Quando mencionou a noiva da estrada, a avó tentou mudar de assunto na mesma hora. Disse que era bobagem, que falar daquilo só atraía coisa ruim. Mas era tarde. A curiosidade de todos já tinha sido despertada. O avô contou que tudo aconteceu quando ele ainda era jovem, por volta dos 30 anos. Trabalhava numa fazenda enorme, cheia de gado e distante de tudo. Um dos seus amigos, chamado Zeca, também era funcionário da fazenda, e vez ou outra precisava ir até a cidade buscar mantimentos. Isso significava pegar a estrada de terra durante a madrugada, sozinho, pilotando sua velha moto. Numa dessas viagens, já perto da meia-noite, Zeca voltava pela mesma estrada de sempre, longa, sem iluminação pública, cercada por mato alto e com a lua como única companhia. Só que naquela noite, algo estava diferente. Foi quando ele viu, à beira da estrada, uma figura imóvel. Era uma mulher, vestida de noiva. O vestido era branco, mas manchado, sujo nas pontas. Ela segurava um buquê murcho nas mãos e o véu cobria parcialmente o rosto. Zeca freou instintivamente, o coração disparado. A mulher chorava baixinho, quase como um lamento. Ele se aproximou, preocupado, perguntando se ela precisava de ajuda. Mas ela não respondia. Só ficava ali, parada, chorando. E foi então que ele percebeu algo impossível de ignorar. Ela não tinha pés. A mulher não tocava o chão. Flutuava levemente com o vestido se arrastando como se fosse sustentado por algo invisível. O sangue gelou nas veias de Zeca. Ele correu de volta para a moto, mas o motor não ligava. E foi quando ela começou a rir. Não era uma risada comum. Era arrastada, macabra, como se algo estivesse se decompondo por dentro. Finalmente a moto funcionou, e ele saiu dali o mais rápido que pôde. Mas no retrovisor, ela ainda estava lá. Só que agora, muito mais perto. Zeca sentiu um arrepio profundo percorrer sua espinha quando percebeu que a figura no retrovisor já não estava mais parada à beira da estrada. Ela estava na garupa.
Ele não a viu subir. Não sentiu um toque. Mas era como se o ar atrás dele ficasse mais denso, pesado. A moto, antes leve, parecia arrastar algo além do barro e das pedras. E então, quando olhou brevemente para frente, iluminado pela luz trêmula do farol, ele viu o reflexo do rosto dela. Não era um rosto humano. A pele era acinzentada, como se estivesse apodrecendo sob uma maquiagem antiga. Os olhos eram fundos, quase 2 buracos escuros e a boca era grande demais, como se tivesse sido rasgada de orelha a orelha. Não parecia feita para sorrir, mas para engolir. Ele tentou não olhar, tentou manter os olhos na estrada, mas foi impossível. O grito veio logo depois. Um som agudo, cortante, que parecia atravessar o crânio e sacudir os pensamentos. Foi tão forte que Zeca perdeu o controle da moto. Tudo girou. Ele só se lembrava de um clarão, um estalo seco e o impacto com o chão. Quando acordou, já era de manhã. Estava no meio da estrada, arranhado, com o corpo dolorido, mas vivo. A moto estava tombada ao lado sem um único arranhão, como se tivesse sido cuidadosamente colocada ali. Ele mal conseguia falar quando os peões da fazenda o encontraram. Estava em estado de choque. Contou o que lembrava. Jurou por tudo o que era mais sagrado que nunca mais passaria por aquela estrada à noite. E manteve a promessa. Mas nem todos deram ouvidos. Uma semana depois, outro rapaz, um jovem da cidade chamado Tião, que trabalhava na venda do seu Aristides, decidiu cortar caminho pela mesma estrada. Diferente de Zeca, Tião não acreditava em assombração. Era do tipo debochado, fazia piada de tudo. Quando ouviu o que tinha acontecido com o colega, apenas riu e disse: "Isso aí é cansaço, seu Zeca. Vê coisa porque o corpo tá pedindo cama. Eu passo lá direto e nunca vi nem sombra de noiva nenhuma." Naquela sexta-feira, Tião saiu da venda mais tarde que o normal. O tempo já estava virando. Nuvens pesadas cobriam o céu e a lua, que poderia ao menos clarear o caminho, desapareceu por trás de um véu escuro. Mesmo assim, ele montou na bicicleta e seguiu pelo atalho. Dizem que era por volta de 2 da manhã quando tudo aconteceu. Ele seguia pedalando, distraído, cantarolando como sempre fazia, quando viu algo branco bem no meio da estrada. Não parou, não desviou. Só pedalou mais rápido, como se quisesse provar que não tinha medo. Mas naquela noite, o destino resolveu cobrar caro pela arrogância. No dia seguinte, seu Aristides estranhou que Tião não apareceu para abrir a venda. Mandaram buscar em casa, mas ninguém sabia dele. Foi então que resolveram refazer o caminho que ele sempre fazia. Encontraram a bicicleta jogada, perto da entrada de uma fazenda abandonada. Guidão torto, pneu estourado, barro até o selim. Mas de Tião, nada. Procuraram por horas. Vasculharam a mata, perguntaram nos sítios vizinhos, e nada. No terceiro dia, quando as buscas já estavam ficando desesperadas, alguém sugeriu chamar um padre, uma sugestão que muitos estranham na cidade, mas que quem vive na roça entende muito bem. Há coisas que fogem da lógica, e para essas, só a fé pode servir de guia. O grupo partiu naquela tarde com o padre à frente e a esperança quase esgotada. Andaram em silêncio, como se pressentissem que não voltariam iguais. Foi quando um dos homens notou um tecido branco no meio do mato. Chegando mais perto, viram que era parte de um vestido de noiva, sujo, rasgado e coberto de lama. Foi aí que o arrepio correu pelas costas de todos, disse o avô coçando a barba como se quisesse afastar as memórias. E então, a poucos metros dali, encontraram Tião. Tião estava de joelhos no meio do matagal, com os olhos completamente arregalados e a boca escancarada, como se estivesse no auge de um grito que nunca chegou a sair. Seu corpo estava imóvel, pálido como cera, frio como se estivesse morto há dias, mas ele ainda respirava. Aquilo deixou todos em choque. O padre foi o primeiro a se aproximar. Fez o sinal da cruz e começou a rezar em voz baixa, com o rosto tenso, como se reconhecesse naquela cena algo que as palavras comuns não conseguiam explicar. Os outros homens hesitavam, olhando ao redor como se temessem que algo os estivesse observando. Mas o que mais assustou não foi o estado de Tião. Foi o fato de que, mesmo com todos os sinais de que estivera perdido por dias, ele não tinha um arranhão sequer. A roupa estava limpa, sem rasgos ou marcas de luta.
A única coisa fora do lugar era o olhar. Um olhar vazio, sem brilho, como se a alma tivesse se afastado, deixando o corpo ali preso entre dois mundos. Levaram Tião de volta para casa. Os médicos da cidade foram chamados, fizeram exames, mas ninguém conseguia explicar o que havia acontecido. Ele não falava, não reagia a perguntas, não piscava ao som de vozes. Apenas permanecia sentado, de olhar fixo em algum ponto do nada. Respirava, comia quando alimentado, mas era como se a pessoa por trás daqueles olhos tivesse desaparecido. Os dias passaram e nada mudou. E então, certa noite, ele começou a chorar. Um choro fino, doloroso, que começava baixinho e crescia até parecer um lamento vindo do fundo da terra. A família, assustada, perguntava o que havia acontecido, o que ele lembrava, mas em vez de responder, Tião sorria. Um sorriso arrastado, estranho, idêntico ao que Zeca tinha descrito naquela estrada. Foi aí que a última dúvida desapareceu. Ninguém mais duvidava da história da noiva da estrada. A sala ficou em silêncio. A lamparina lançava sombras tremeluzentes nas paredes, e o som da chuva batendo no telhado parecia mais distante agora, como se o tempo tivesse parado. A avó rezava em voz baixa, os dedos apertando o terço com força. O vento assobiava pelas frestas das janelas como se alguma coisa rondasse lá fora, esperando ser convidada a entrar. Mas quem era ela, avô? Alguém perguntou, hesitante. O velho respirou fundo, como se aquela fosse a parte mais difícil de lembrar. Dizem que era uma moça chamada Clara, filha de um fazendeiro da região. Ia se casar com o filho de outro coronel. Tudo arranjado, festa marcada, igreja enfeitada. Ela estava feliz, dizem. Parecia viver um sonho. Mas no dia do casamento, o noivo desapareceu. A avó fechou os olhos com força, como se quisesse impedir aquela parte da história de ser contada. Fugiu com outra, continuou o avô. Abandonou Clara no altar, com a igreja cheia, os convidados esperando. Ela ficou ali, imóvel, com o buquê nas mãos e o olhar fixo na porta, esperando até entender que ele não voltaria mais. E então, sussurrou a prima, ela saiu da igreja, andou pela estrada vestida de noiva, caminhou até a beira da cerca, perto da entrada da fazenda da família, e se enforcou num galho de angico com um lenço de seda que trazia preso no vestido. O silêncio voltou a reinar, mas agora ele era mais pesado. Tinha o peso da tragédia, da dor que nunca foi esquecida. Desde então, disse o avô com a voz mais baixa, ela vaga por aquela estrada, esperando, procurando alguém que a leve ao casamento que nunca aconteceu, procurando uma alma para tomar o lugar da dela. Naquele momento, a lamparina oscilou e quase apagou. A avó se levantou depressa para acendê-la novamente. Ninguém falou mais nada por um bom tempo. Cada um parecia perdido nos próprios pensamentos, tentando entender até onde aquela história era real, ou apenas uma lenda cruel criada pelo tempo. Foi quando ele perguntou, meio tentando aliviar o clima. Vô, essa estrada aí ainda existe? O velho demorou para responder. Fitou o fundo da xícara como se visse algo ali. Existe sim, mas ninguém mais se atreve a passar por ela depois que escurece. Naquela noite, o sono demorou a vir. E quando finalmente veio, foi leve e perturbado. Mas no meio da madrugada, um som despertou a casa. Era um choro. Lá fora, baixo, lamentoso. E ele não teve coragem de olhar pela janela. Porque lá no fundo, ele já sabia o que encontraria. Um vestido branco, sujo de terra, e uma mulher esperando por alguém que a levasse ao altar. Na manhã seguinte, o sol finalmente apareceu entre as nuvens pesadas, como se quisesse espantar os restos da noite anterior. A luz dourada atravessava as frestas da janela da cozinha, mas mesmo assim, ninguém parecia aliviado. O clima na casa ainda era tenso, como se um peso invisível permanecesse pairando no ar. O café da manhã foi silencioso. Ninguém tocava no assunto, mas todos pensavam na mesma coisa. O choro. O som que ecoou do lado de fora durante a madrugada. O choro que não era de nenhum animal conhecido, nem de alguém da casa. E ainda assim, ninguém teve coragem de verificar, porque todos sabiam. No fim do dia, antes de arrumar as malas para ir embora, ele caminhou sozinho até a varanda da casa. Olhou para o horizonte,
para a estrada de terra que cortava os campos e sumia na distância. O céu estava limpo, as árvores imóveis, tudo parecia em paz. Mas ele sabia que era só aparência. Sabia que a história da noiva não era apenas uma lenda contada para assustar crianças. Era um aviso. E enquanto olhava para o poente, ouviu de novo, bem de longe, quase imperceptível, um choro abafado, como se viesse do fundo da terra. Naquele momento ele entendeu. Algumas almas não descansam porque não querem, e outras porque não podem. Clara ainda estava lá, esperando. Esperando por alguém que tivesse coragem de olhar nos olhos dela e ouvir sua dor. Mas ele não olharia. Virou as costas, entrou na casa e, naquela noite, voltou para a cidade com a certeza de que jamais, em hipótese alguma, pisaria de novo naquela estrada depois que o sol se pusesse. Porque algumas histórias não são contadas para entreter, são contadas para manter você vivo. Naquela época, quem cresceu no interior sabia. Há coisas no mundo rural que simplesmente não têm explicação. Histórias sussurradas entre cochichos, contadas ao redor do fogão a lenha, ganham corpo e se arrastam por gerações como se fossem parte do próprio solo. O povo pode até dizer que é bobagem, mas ninguém se atreve a desafiar o invisível. Ninguém quer pagar para ver. Foi numa dessas férias de verão que tudo começou. Ele, um jovem acostumado com a vida agitada da cidade grande, voltava todos os anos ao sítio dos avós, um recanto escondido entre estradas de terra e cercas de arame farpado, onde só passavam carroças e caminhões de leite. Naquele ano ele já dirigia, e como o tio trabalhava fora, coube a ele buscar a prima em um povoado afastado. Era uma estrada velha, cheia de buracos, cercada de mato alto e com uma encruzilhada no meio, daquelas que pareciam ter sido colocadas ali de propósito, como um aviso. O sol já havia se despedido quando ele saiu. A lua cheia dominava o céu, alva e imensa, como um farol silencioso. O rádio do carro, só chiado, e ele seguia sozinho, embalado apenas pelo som monótono do motor e o farol cortando a poeira da estrada como navalha. Foi então que viu. Logo à frente, bem no centro da encruzilhada, havia uma figura, um homem, aparentemente, sentado, imóvel. A princípio achou que fosse apenas um senhor da roça descansando, algo comum naquelas bandas. Mas conforme se aproximava, um arrepio involuntário serpenteou-lhe a espinha. Havia algo errado. O velho usava um chapéu de palha, daqueles bem gastos, e roupas encardidas, desbotadas pelo tempo. Mas era o olhar que incomodava. Ele não mirava a estrada nem o chão. Estava olhando direto para o carro, direto para ele, como se já soubesse que ele viria. Não piscava. Não se movia. Apenas o fitava com olhos que mais pareciam pertencer a uma fera do que a um homem. Os faróis do carro iluminaram aquele rosto, e juro por tudo que é sagrado, os olhos do velho refletiam a luz como os de um animal. Era um olhar que parecia atravessar a carne e mirar direto na alma. Seu instinto mandava acelerar, passar reto. Mas havia algo mais forte. Um ensinamento antigo, repetido 1000 vezes pelos mais velhos. Nunca se deixa um velho sozinho no meio do caminho à noite. Na roça, isso é falta de respeito. E falta de respeito, em terra de mistério, se paga caro. Ele reduziu a velocidade e foi se aproximando cauteloso. Foi então que percebeu. O velho não respirava. Não piscava. Nem sequer se movia como se fosse feito de pedra. Parou o carro do outro lado da encruzilhada e abaixou o vidro. Boa noite, vô. Tá tudo bem? O senhor precisa de ajuda? Sua voz saiu fraca, tremida. E naquele exato instante, o rádio que antes só chiava ganhou vida. O botão de volume parecia ter sido girado sozinho, disparando um som agudo, quase insuportável. Assustado, ele olhou de volta para o velho, que agora sorria. Mas não era um sorriso humano. Era largo demais, esticado demais, antinatural. E então, uma lembrança antiga atravessou sua mente como uma lâmina fria. Uma história que o avô contava, sempre com a voz baixa, como se temesse que alguém, ou algo, ouvisse. Diziam que, anos atrás, um fazendeiro rico da região havia feito um pacto. Um homem ambicioso, dono de terras e gado, mas cuja ganância não tinha fim. Certa noite de lua cheia,
Ele foi até aquela mesma encruzilhada. Fez um trato. A fazenda prosperou como nunca. Mas quando chegou a hora de pagar, o homem fugiu. Ninguém soube para onde. Só se sabia de uma coisa: a encruzilhada nunca esquece. E dizem que, de tempos em tempos, um velho aparece sentado ali, esperando uma alma nova para levar no lugar dele. E ali estava ele, sozinho, à frente daquele velho imóvel, com aquele sorriso aberto demais e olhos que refletiam o impossível. O velho não se moveu, mas parecia que o ar ao redor se transformava, mais denso, mais pesado, como se o tempo tivesse parado só para testemunhar aquele encontro. E então, como se respondesse à pergunta feita minutos antes, ele levantou o rosto apenas um pouco, o suficiente para que a luz dos faróis revelasse os dentes. Mas não eram dentes comuns. Eram finos, longos e tão brancos que pareciam brilhar. Dentes que lembravam espinhos de peixe ou pedaços de vidro pontudo enfileirados numa boca feita para rasgar, não para sorrir. Aquele sorriso aumentou como se sentisse prazer em ver o terror tomando conta do rapaz. Foi aí que ele ouviu a voz, grave, arrastada como se viesse debaixo da terra, como se cada palavra precisasse atravessar quilômetros de lama e ossos antes de emergir no mundo dos vivos. Me leva. Foi só isso. 2 palavras. Mas ditas de um jeito tão errado que pareceram abrir fendas na realidade. A sensação que ele teve era de que o próprio inferno se curvava para ouvir aquela frase. Me leva. Mas levar para onde? O rapaz não respondeu. Não conseguia. Sua garganta estava seca como a terra rachada no fim da seca. Ele engoliu em seco e, pela primeira vez, percebeu algo que havia ignorado. Os pés do velho não tocavam o chão. Ele parecia flutuar, mesmo estando sentado no barranco. E mais, ele não tinha sombra. A luz dos faróis iluminava o chão ao redor, projetando as sombras do carro, das árvores, até da poeira no ar. Mas não havia sombra sob aquele velho. Foi nesse instante que veio o cheiro. Um vento quente soprou pela janela aberta, e com ele um odor pesado, quase físico. A mistura nojenta de enxofre, terra molhada e bicho morto. O tipo de cheiro que preenche os pulmões e parece grudar por dentro da pele. Ele tapou o nariz por reflexo, mas era tarde. Já estava dentro. Já fazia parte dele. O pânico tomou conta. Ele fechou o vidro com a mão trêmula, engatou a marcha e tentou acelerar. O motor respondeu com um estalo. Os faróis piscaram uma única vez. E então tudo apagou. O carro morreu. O silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer barulho. O rádio continuava chiando, e no meio do chiado, vozes começaram a se formar. Vozerio disforme, distorcido, como se várias pessoas tentassem falar ao mesmo tempo, mas com as bocas costuradas. E no meio dessas vozes, uma risada baixa foi crescendo. Vinha de fora, do lado de fora do carro. Ele tentou virar a chave. 1, 2, 3 vezes. Nada. O motor estava mudo, morto, como se já soubesse que dali não sairia mais. O chiado se intensificava, e a risada lá fora parecia circular o carro, como se algo estivesse se movendo na escuridão, rodeando-o devagar. E então o velho se levantou. Mas não como uma pessoa se levanta. O corpo dele se esticou de forma antinatural, como se os ossos estalassem, se dobrando para trás. A espinha se arqueava num ângulo impossível. Quando ficou de pé, ele era muito mais alto do que parecia. Alto demais. O rapaz já não conseguia respirar direito. Murmurava orações entre os dentes, apressadas, confusas, tentando se agarrar a qualquer coisa que ainda o ligasse ao mundo dos vivos. Ele rezava para Deus, para os anjos, para todos os santos que conhecia. Mas o velho, agora erguido à sua frente, deu o primeiro passo. E não era um passo humano. Ele deslizava. Os pés mal tocavam o chão. E ainda assim, um som de correntes arrastando se fazia ouvir a cada movimento. Ele não tinha sombra. E o olhar, aquele olhar atravessava o para-brisa, as camadas de vidro, metal e carne, e ia direto ao coração. O desespero bateu como um trovão. O rapaz começou a gritar dentro do carro, batendo no volante e pisando no acelerador como se isso pudesse fazer o carro acordar à força. Foi então que aconteceu. Um estalo. Os faróis piscaram uma última vez. E ele sumiu.
Não andou. Não correu. Não se moveu para os lados. Ele simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse estado ali, como se tivesse sido engolido pelo próprio ar. E no mesmo segundo, o motor voltou à vida com um rugido. Os faróis acenderam. O cheiro podre sumiu. Ele não pensou duas vezes. Engatou a marcha, pisou fundo e saiu dali cantando o pneu, levantando uma nuvem de poeira espessa como fumaça de vela queimada. Não olhou para trás. Não quis saber se ele ainda estava ali. Só parou quando viu a casa da avó. Entrou tremendo, branco como farinha, olhos arregalados como se tivesse visto a própria morte. A avó nem perguntou. Só olhou e disse: "Você viu, né?" Ele mal conseguiu fechar a porta. As pernas pareciam feitas de barro, e o coração batia como se quisesse escapar do peito. A respiração vinha aos soluços. Entrou na cozinha ainda tentando entender o que havia acontecido. Ou melhor, tentando esquecer. Mas sua avó já estava de pé, no canto da sala, com um terço na mão. Ela não fez perguntas, nem esperou explicações. "Você viu, né?" Repetiu como se estivesse apenas confirmando o inevitável. A voz dela estava embargada, mas não surpresa. Era como se já soubesse que um dia isso aconteceria. Ele apenas assentiu, ainda sem conseguir soltar palavra. As imagens voltavam à cabeça como relâmpagos. O sorriso largo demais, os olhos sem alma, os pés suspensos no ar. A avó suspirou, pegou um banco e o mandou sentar. Pegou o terço com mais força, como quem segura uma arma. O tom dela era firme, mas carregado de tristeza. "Teu avô viu quando era moço. Teu pai também. Agora, você. Essa encruzilhada, ela não esquece." Ele quis falar, perguntar, entender, mas a garganta parecia travada. A voz, sumida. A avó continuou: "É como se ela marcasse os nossos. Todo mundo da nossa linhagem já viu ele, mas a gente tem proteção. Tem reza. Só reza, meu filho. E promessa. Você vai rezar, vai acender vela para a alma errante. Mas nunca mais. Escuta bem. Nunca mais passa por lá depois do pôr do sol." E foi o que ele fez. Rezou como nunca antes. Rezou de olhos fechados e alma aberta. Mas no fundo, algo dentro dele havia mudado. Como se uma rachadura invisível tivesse se aberto, e ele soubesse que aquilo não era apenas uma visão, era um chamado. Os dias seguintes passaram lentos. Ele evitava sair sozinho, e o carro nunca mais foi o mesmo. Mesmo depois de revisar a bateria, trocar as velas, verificar os cabos. Ele insistia em apagar do nada, especialmente à noite. E sempre que isso acontecia, o chiado do rádio voltava. Um som grave, distorcido, como se alguém tentasse sussurrar algo do outro lado. O tempo passou, mas os sonhos começaram. Noites em que acordava suando, ofegante, com a imagem da encruzilhada cravada nos olhos. Sonhava com o velho. Às vezes ele estava sentado, outras em pé, de costas. Mas o pior era quando ele o chamava. A mesma frase, sempre igual. "Me leva." Certa vez, acordou no meio da noite com a sensação de que alguém o observava da janela do quarto. Levantou devagar, puxou a cortina com um fio de coragem e viu à beira da estrada de terra uma figura imóvel com um chapéu de palha e uma sombra. Ou melhor, a ausência dela. Mas quando piscou, já não havia nada ali. Tentou se convencer de que era só imaginação, que era o trauma, o medo, o cansaço. Mas no fundo, sabia que não era. Sabia que uma vez que você olha para aquilo, aquilo também olha para você e passa a te seguir. Houve uma noite, semanas depois, em que tudo ficou claro. Ele estava indo buscar lenha na parte mais baixa do sítio, já no entardecer, e passou sem querer por uma trilha que cortava caminho até a encruzilhada. Sentiu o ar mudar, o cheiro, o silêncio, e sem que percebesse, seus passos o levavam naquela direção. Foi o mugido aflito de uma vaca que o fez parar. E então viu, pegadas no chão, fundas, como se algo pesado tivesse arrastado os pés por ali. Mas as pegadas não terminavam. Simplesmente desapareciam no meio da estrada, como se quem as tivesse feito tivesse sumido no ar. Nesse momento, uma rajada de vento soprou forte, e algo sussurrou perto do ouvido dele. Era um sussurro arranhado, quase um gemido. Ele saiu correndo sem olhar para trás, com os olhos marejados e o peito trancado.
Naquela noite ele não dormiu. E naquela noite, sonhou com fogo, com cruzes viradas de cabeça para baixo e com a terra se abrindo embaixo da encruzilhada. Desde então, nunca mais foi o mesmo. As semanas foram se arrastando. Ele tentava voltar à rotina, fingir normalidade. Mas havia algo errado no ar. O sítio já não parecia mais o mesmo. O canto dos passarinhos parou de aparecer ao amanhecer. Os cachorros, que sempre latiam ao menor barulho, passaram a uivar de madrugada, mirando o nada, como se enxergassem algo que os olhos humanos não captavam. E havia mais. Toda vez que o relógio marcava 3h33 da manhã, ele acordava. Sempre. Não importava a hora que dormisse. Sempre o mesmo horário. Sempre com a mesma sensação. Alguém o observando da porta do quarto. Mas quando virava para olhar, só via a escuridão, pesada e espessa, como se o próprio breu estivesse vivo ali dentro. Certa noite, decidiu enfrentar. Colocou um facão debaixo do travesseiro e deixou uma vela acesa ao lado da cama. Quando acordou, como já esperava, era 3h33. O silêncio era absoluto. Nem cigarra, nem vento, nem o som do telhado. Só o tic-tac do relógio. Ele se levantou devagar, os pelos do braço arrepiados, a vela tremulando sozinha, embora não houvesse brisa alguma. Deu 2 passos em direção à porta, e então escutou 3 batidas secas, na porta da frente da casa. Não havia mais ninguém acordado. A avó dormia no quarto ao lado. Os cachorros? Silêncio total, como se também tivessem sido silenciados. Ele congelou no lugar. O coração batia tão forte que parecia ecoar dentro da cabeça. Outra vez. 3 batidas. Mais fortes. Com o facão na mão trêmula, foi até a sala. A vela se apagou sozinha antes de ele virar a maçaneta. E então, a voz. Abre para mim. Era a voz do pai dele. Mas não fazia sentido. O pai havia morrido 3 anos antes, num acidente de trator. Ele sabia disso. Ele viu o corpo. Ele ajudou a cavar o túmulo. Mesmo assim, era a voz dele. A mesma entonação. O mesmo jeito de chamar. Filho, sou eu. Abre, por favor. Ele caiu de joelhos. O facão escapando das mãos. Sentiu uma pressão no peito, como se uma mão invisível o empurrasse para trás. Uma vontade absurda de responder, como se fosse hipnotizado. Mas a lembrança da avó voltou como um soco. Se escutar teu nome à noite, não responde. Fica quieto. Senão, o bicho leva. Segurou o fôlego. Ficou imóvel. A voz do lado de fora foi perdendo a paciência. A doçura desapareceu. Tornou-se áspera, mais grave. Abre! Abre essa porta agora! Uma força invisível sacudiu a casa. As paredes estremeceram. E então, silêncio. Por um instante achou que tinha acabado. Que o que quer que fosse tinha ido embora. Mas quando se aproximou da janela, viu. Do lado de fora, bem no meio do terreiro, estava ele. O velho. O mesmo da encruzilhada. Em pé. Parado. Como uma sombra sólida contra a luz da lua. Mas agora, diferente de antes, ele tinha algo nas mãos. Uma lamparina antiga acesa, que não fazia sombra. E nos olhos, não havia brilho, nem reflexo, apenas escuridão. Na manhã seguinte, encontrou pegadas na terra batida do terreiro, mas só de vinda, nenhuma de volta. A avó chorou em silêncio quando viu. Não disse uma palavra, apenas acendeu mais 3 velas e colocou um ramo de alecrim na porta. Ele escolheu você, meu filho, disse com os olhos baixos. Agora ele vai esperar. Pode passar anos, mas uma hora vai querer cobrar. Nos dias que se seguiram, ele já não dormia mais. Ou, quando dormia, acordava com o corpo encharcado de suor e as unhas cravadas nos lençóis. A mesma imagem o atormentava. O velho da encruzilhada com a lamparina acesa, parado, imóvel, esperando, como um cobrador paciente que nunca esquece uma dívida. A avó tentava protegê-lo com rezas, defumações, folhas de arruda e ramos de guiné pendurados nas janelas. Mas nada parecia impedir a sensação de que algo o acompanhava o tempo todo. Dentro de casa, fora dela, no campo, no banho. A presença não se afastava. E pior, às vezes ele tinha certeza de que ouvia uma respiração atrás de si, mesmo quando estava completamente sozinho. Foi então que decidiu ir atrás de respostas. Não podia mais viver daquele jeito.
A morte parecia rondar, esperando uma brecha, e ele sentia que, se não entendesse o que era aquilo, acabaria enlouquecendo. Procurou um velho morador das redondezas, um tal de seu Tobias, homem que todos evitavam, mas que era conhecido por saber coisas que ninguém mais sabia. Tobias morava num casebre nos fundos da mata, entre cipós e ossos pendurados como proteção. Recebeu o rapaz em silêncio como se já soubesse o motivo da visita. Não perguntou nada. Só ofereceu um banco e pegou uma garrafa de cachaça. Ele te olhou nos olhos, né? Murmurou o velho sem levantar a cabeça. O rapaz gelou. Quem? Tobias acendeu um cigarro de palha com uma brasa já viva no fogão a lenha. Deu uma tragada longa. Depois falou. O da encruzilhada. Aquele que vem cobrar. Quando olha para dentro da gente, já era. A alma já não é mais só sua. Parte fica com ele. Até ele voltar para buscar o resto. O jovem tentou conter o tremor das mãos. Quem é ele? O que ele quer de mim? Seu Tobias olhou para ele. E ali o jovem viu algo que nunca tinha visto em nenhum adulto. Medo verdadeiro. Ele não tem nome, não um que se diga em voz alta, mas já foi homem, muito tempo atrás. Dizem que era um fazendeiro rico, poderoso, dono de terras que se perdiam de vista. Mas a ganância dele era maior que o mundo. Fez um pacto naquela encruzilhada. E por anos teve tudo. Colheita farta, gado gordo, dinheiro que não acabava. Mas quando chegou a hora de pagar, ele tentou fugir. Achou que podia enganar aquilo que o esperava. Tobias fez uma pausa. O cheiro de fumo, terra úmida e sangue pairava no ar. Desde então, o espírito dele ficou preso entre os mundos, condenado a esperar, a cobrar, a levar alguém no lugar. Mas não é só isso. Cada vez que ele leva um, ele fica mais forte, mais perto de voltar inteiro. O rapaz sentiu o estômago embrulhar. Então, ele quer me levar? Tobias tragou fundo. Não, não ainda. Primeiro ele quer quebrar você. Fazer sua alma se enfraquecer. Te esvaziar por dentro. Quando você estiver oco, aí ele entra. O silêncio que se seguiu era denso, quase sólido. E tem como impedir? Perguntou o jovem quase num sussurro. Tobias olhou para o chão. Quando respondeu, sua voz saiu baixa, trêmula. Só se voltar lá. Só se encarar o que te escolheu. E sair de lá vivo. O coração do rapaz quase parou. Voltar. À encruzilhada. Ao lugar onde tudo começou. Ao lugar onde ele viu a coisa que o mundo não devia ver. A noite em que ele decidiu voltar foi de lua nova. O céu sem estrelas parecia mais pesado, como um teto baixo pronto para desabar sobre a terra. O ar estava parado, denso, com um cheiro de fumaça antiga, como se algo tivesse queimado ali há séculos e o odor nunca tivesse ido embora. Ele se preparou em silêncio. No bolso, um terço antigo da avó, enrolado como um amuleto. Na mão, uma lamparina de óleo, igual a que vira nas mãos do velho. Era a única luz que confiava agora. A do carro, não. As luzes artificiais pareciam falhar sempre que se aproximava da encruzilhada. Saiu a pé. Cada passo pela estrada de terra soava como batida de tambor fúnebre. Não havia grilos, nem sapos, nem vento. Ao longe, a sombra da bifurcação começava a se desenhar. Os caminhos que se cruzavam como veias de um corpo antigo. E ali, no exato ponto onde os caminhos se tocavam, ele estava, sentado, esperando, o velho da encruzilhada, imóvel como uma árvore morta, mas com olhos que brilhavam como carvões acesos. A lamparina em suas mãos tremeluzia com uma chama que não parecia feita de fogo, mas de trevas líquidas. Um brilho escuro, impossível. O rapaz parou a alguns metros. O coração martelava. O terço queimava no bolso como se tivesse sido mergulhado em água fervente. Voltei, disse ele, a voz embargada. O velho não respondeu. Apenas ergueu a cabeça devagar. A mesma boca larga se abriu e um sorriso se formou. Mas dessa vez, havia algo diferente. Ele parecia satisfeito. Sabia que você voltaria, disse, com aquela voz que parecia empurrar a alma para fora do corpo. Todos voltam cedo ou tarde. O rapaz deu um passo à frente, depois outro. O que você quer de mim? O velho sorriu ainda mais largo. E então, num sussurro que soou como vento uivando por entre ciprestes, quero sua parte. Aquela que ficou comigo desde que nos vimos. Mas só levo
Se você entregar. E se eu não entregar? O velho se levantou. Foi a primeira vez que ele o viu mover-se desde aquela noite. E não era um movimento natural. O corpo parecia dobrar para os lados, como se não tivesse ossos. A lamparina flutuava ao lado dele sem que a mão a segurasse. Então, ele disse, você vai carregar isso até o fim. Vai me ver em todo o espelho. Vai me sentir toda noite. Vai acordar aos gritos e nunca saber se está acordado ou dormindo. Vai viver entre dois mundos, até esquecer quem é. O rapaz respirou fundo. Fechou os olhos. E fez o que seu Tobias mandara. Tirou o terço do bolso, segurou com força e acendeu a própria lamparina. A chama demorou. Vacilou. Mas pegou. E no momento em que a luz dele se acendeu, o velho se encolheu. O sorriso desapareceu. A pele começou a fumegar, como se a luz queimasse algo profundo em sua essência. Ele deu um passo para trás. Isso não vai te salvar, rosnou. Só vai atrasar. Mas o rapaz não se moveu. Pôs a lamparina no chão de frente para a dele e sussurrou com todas as forças que ainda tinha. Eu não te pertenço. O velho soltou um grito agudo, um som que não era de dor, era de raiva. A escuridão ao redor pareceu se contrair, como se o próprio espaço quisesse fugir. A chama da lamparina do rapaz cresceu, lançando um círculo de luz ao redor. O velho cambaleou para trás, os olhos agora negros e vazios, sem brilho, sem forma. E então, desapareceu, como fumaça dissipada ao vento. O silêncio voltou, mas era outro silêncio agora, mais leve. A estrada continuava vazia, a encruzilhada, quieta. Ele permaneceu ali, por longos minutos, ajoelhado, até o dia começar a clarear. Quando o primeiro raio de sol tocou a terra, ele se levantou. O velho não estava mais lá, mas também não havia pegadas, nem marcas, como se nada tivesse acontecido. Quase nada. Porque mesmo depois de tudo, mesmo após ter enfrentado o que ninguém jamais ousou, ele sabia que a dívida não estava paga. A encruzilhada só esperava o próximo. Depois daquela noite, ele nunca mais foi o mesmo. Por fora, era o jovem de sempre. Voltou a andar pelo sítio, ajudava nas tarefas, ria com os primos nas refeições e fingia que tudo estava bem. Mas por dentro, havia uma sombra, um frio constante no peito, como se parte de sua alma tivesse sido congelada para sempre na encruzilhada. A lamparina que ele usou naquela noite quebrou sozinha na primeira noite que passou em casa, sem ninguém tocar, sem cair. Estava em cima da cômoda. Pela manhã, estilhaços espalhados pelo chão e o pavio, encharcado de algo escuro. Não era óleo, era grosso, denso, como sangue coagulado. A avó, ao ver, apenas suspirou. Agora ele sabe que você não é mais só um rapaz. Você é um espelho, um portal. Ele vai voltar, mas não por você, por outro. Essas palavras o assombraram mais do que qualquer aparição, porque no fundo ele já sabia. Ele era o novo elo da corrente. Com o tempo, percebeu. Quando andava perto da encruzilhada, não sentia mais medo. Sentia familiaridade, como se aquele pedaço de terra agora o reconhecesse. Como se soubesse que ele já havia olhado o abismo nos olhos e que, de algum modo, havia deixado algo para trás. Aos poucos começaram a acontecer coisas estranhas com os mais jovens da família. O primo caçula começou a ter pesadelos recorrentes com um velho de chapéu de palha que o observava da janela. A irmãzinha passou a desenhar um homem sem sombra nos cadernos da escola. E numa noite, durante uma queda de energia, ouviram 3 batidas na porta, seguidas de uma voz familiar chamando pelo nome da criança mais nova. Ele congelou. Sabia que era hora. Na manhã seguinte, partiu sozinho. Levou consigo apenas o terço da avó, um saco de sal grosso e um pedaço do lenço que o pai usava no bolso, aquele que fora enterrado com ele, mas que apareceu misteriosamente sobre sua cama na véspera. Chegou à encruzilhada antes do pôr do sol. Fincou o terço no chão. Despejou o sal ao redor como um círculo. E esperou. O tempo passou devagar. As sombras se alongaram. E quando o último raio de sol sumiu atrás das serras, ele sentiu o frio, o cheiro de terra molhada e carne antiga, a presença. Mas não havia medo em seu peito. Havia aceitação. Eu entendi agora. Sussurrou, olhando para o vazio. Você não quer só uma alma. Você quer continuar.
se alimentar, se espalhar. E por isso ele tomou sua decisão. Pegou a faca de lâmina curta que trazia no bolso. Cortou a palma da mão. Deixou o sangue cair dentro do círculo de sal. E falou com a voz firme sem tremer. Que termine aqui. Que o que era meu seja devolvido. Mas que não toque os meus. Nunca mais. O silêncio foi absoluto. A noite pareceu se curvar sobre si mesma. E então uma risada. Longa. Lenta. Como se o próprio inferno respirasse fundo. Mas não houve ataque. Não houve aparição. A encruzilhada apenas tremeu. Por um instante, a terra se abriu levemente sob os pés dele, como uma fenda, como um suspiro da escuridão. E o que saiu dali foi uma brisa quente e densa que soprou o terço para longe e apagou a lua no céu, deixando tudo mergulhado em breu absoluto por 5 segundos eternos. Quando a lua reapareceu, tudo estava calmo. A terra havia se fechado. O sal havia sumido. E ele de joelhos, sozinho na estrada de terra, soube naquele instante que o pacto havia sido selado, mas que agora era dele o fardo. E o velho não apareceu mais, mas ele o sentia às vezes, dentro do espelho do banheiro, ou na sombra que passava rápido demais no campo de visão, um sussurro na hora de dormir, um sutil arrepio na nuca ao andar por uma trilha antiga. Não era mais perseguição, era convivência, porque ele havia vencido, mas também havia sido tocado, marcado, e sabia que um dia alguém bateria à porta dele em plena madrugada e diria: "Me leva." E quando isso acontecer, ele saberá o que fazer, porque agora ele é parte da encruzilhada, e a encruzilhada nunca esquece.